Eu costumo dizer que toda obra, né, independente da qualidade, ela carrega aquela filosofia de vida, aquele pensamento do autor, sabe? Acho que um ótimo exemplo disso é o Garfiennes, né? Por mais que as pessoas considerem que a escrita dele é uma coisa meio que vulgar, né, uma parada bem fora da casinha, né, uma parada bem bizarra mesmo de, tipo, ele tem histórias onde acontece estupro, assassinato, violência de todo tipo, e essas coisas meio que são tratadas como uma forma de comédia, né, uma piada, uma grande piada. Então isso pode passar uma impressão errada, né? A impressão de que, tipo, as histórias dele não são tão boas assim, não tem nada por trás da história dele. É só humor, gore e mais nada. Na verdade, se você consegue prestar bastante atenção, você vai ver que existe um tema, uma temática por trás da história dele que eu acho muito interessante, que é a ideia de que o mal, ele não existe porque ele é alguma força da natureza, ou diabinho no seu ombro te fazendo fazer o mal. Não, o mal ele existe quase completamente porque o bem não faz nada para impedir que ele exista. A obra de mais sucesso dele recente, né, tem sido The Boys, né, que virou série, tá fazendo sucesso, tá na quinta temporada agora, né. Fiz até alguns vídeos já sobre The Boys no passado aqui no canal, sobre a série. E em todos eu falei bem do quadrinho, eu falei que eu li o quadrinho e que eu não acho que o quadrinho é essa parada tão ruim quanto eles fazem parecer aqui no YouTube, né. Muita gente fala mal abertamente do quadrinho, falando que ele é uma merda, que ele é só vulgaridade sem nenhuma essência por trás. E é uma parada que eu discordo, cara. Eu acho que The Boys ele tem uma ideia bem brilhante por trás, que é a ideia de demonstrar que o que dá poder a uma pessoa fazer o mal, né, que faz a pessoa usar o poder dela pro mal, é a falta de responsabilidade em si. Que quando você dá poder pra uma pessoa e não coloca nenhuma coisa pra balancear, nenhuma regra por trás, ninguém pra controlar essa pessoa, ela vai usar o poder dela pra fazer o que ela quiser, o que ela quiser, eventualmente vai ser coisas mais absurdas possíveis. Tem o arco dos G-Men, né, que são uma paródia dos X-Men, que esse grupo, eles meio que representam o que a gente vê muito, tá sendo muito visto ultimamente em Hollywood, né, que é esse lance dos abusos sexuais de atores mirins, esse aliciamento entre Hollywood, né, de mulheres, de crianças. Inclusive, talvez eu acho que esse seja até a melhor versão que eu já vi disso numa história de ficção, né? A versão de uma história de mídia, né? Uma história que não é real. E isso saiu nos quadrinhos décadas antes do P. Diddy, do Jeffrey Epstein virar uma notícia pública de conhecimento geral, né? Não se sabia dos escândalos da Nickelodeon ainda, não se sabia dos escândalos do Epstein. E você vê que ele previu quase completamente o que foi isso, né, cara? Era criança sendo abusada, ela cresce dentro da indústria e ela vai continuar participando de abusos porque ela está na indústria. Foi o caso do Pediri, acontece muito isso. O caso do Jeffrey Epstein, né? Uma das aliciadoras dele era uma pessoa que ele mesmo aliciou. Uma modelo que virou piloto de avião, que inclusive dirigia o avião que levava ele para a ilha. Essa modelo tinha sido aliciada por ele no passado. Ela admitiu que com 14 anos ela foi abusada pelo Epstein. Ela foi trazida para esse mundo de abusos e tal, e ela entrou lá e ela participava, ela ajudava. De uma forma muito semelhante ao que acontece com os D-Men no quadrinho. Depois que você se acostuma com o poder, né, com a riqueza que você vai gerar participando dessa indústria, você se torna viciado nesse dinheiro, nessa fama, nesse poder. O que acontece é que você vai se sentir preso a isso, você não vai conseguir sair, você não vai conseguir deixar de participar. E você acaba virando uma pessoa tão ruim quanto as pessoas que te abusaram, porque você está participando do mesmo abuso que você sofreu. O Garfield nessa história ele vai tão longe que ele chega ao ponto de dizer que a única forma de você realmente acabar com essa estrutura de abusos e tal é você acabando com a estrutura inteira. Não adianta prender um ou outro responsável, não adianta tentar varrer para debaixo do pano, cara. O que acontece é que o único jeito de você acabar com isso é destruindo a indústria inteira. Infelizmente é a forma. Eu acho esse final do arco do G-Man muito interessante para demonstrar que era muito fácil acabar com os G-Man desde o começo. Não deixar que isso continuasse da forma que estava continuando. Mas deixaram chegar a um ponto em que não tinha outra solução a não ser matar todos eles. Porque não tinha outra forma de esconder o que acontecia ali. A única forma era acabar com tudo. E às vezes é meio difícil se você olhar toda essa situação em Hollywood e não pensar que realmente a situação é só matar todos os envolvidos mesmo. Você vê um cara como P. Diddy, ele foi solto, ele foi liberado, o cara que cometeu diversos abusos em câmera. Se o Jeffrey Epstein não tivesse, talvez, representando alguma ameaça de ter que falar sobre os poderosos que participavam da ilha dele, talvez ele estivesse vivo aí até hoje. Talvez ele tivesse pegado um tempo pequeno de cana e sido liberado. Uma outra história que eu considero como a mais clássica do Garfiennes, né, é Preacher, que é uma HQ sobre
uma entidade chamada Gênesis, né, que é um filho de um anjo e um demônio. Ele nasce incorpóreo, ele nasce como se fosse uma força, né? Então ele vai para a Terra e ele possui um corpo de um ser humano, que é um pastor, um reverendo chamado Jesse Custer. E essa entidade, por ser metade anjo, metade demônio e estar dentro de um corpo de um ser humano, ela meio que se torna semelhante a Deus, não se torna um Deus completo, todo-poderoso. Mas ela tem alguns poderes que se assemelham aos poderes de Deus, né? Tem o poder da voz, que pode comandar as pessoas e tal. Esse mundo de Preacher é um mundo muito interessante porque uma das primeiras histórias, no primeiro arco de história, eles vão logo dizer que Deus abandonou o céu. Deus não está no céu porque ele teve medo da própria criação. Ele viu que não conseguia controlar as coisas e ele foi embora. Pode parecer só uma visão ateísta meio imbecil, que nem aquela que eu falei do paradoxo de Epicuro e tal, que eu fiz aqui um vídeo sobre, mas vai um pouco além disso, né? Porque ele não só aceita que Deus não é capaz de impedir o mal, mas ele meio que coloca Deus como se fosse essa pessoa que tem necessidade por adoração, uma pessoa que é ciumenta, que queria criar o ser humano para amar ele, e o ser humano não amou ele completamente, então ele desistiu da humanidade. Isso é muito semelhante a como é o Homelander, né? Que é um ser todo poderoso, mas ele não consegue o que ele quer, que é a afeição e o carinho das pessoas que ele sente que devem algo a ele, né? No caso do Homelander é a empresa da Vault, no caso do Deus é a humanidade em geral. Aí no Preacher, né, ele tem esse personagem chamado o Santo dos Assassinos. É um cowboy que ele morreu e foi pro inferno depois de fazer um massacre gigantesco, né, com forma de vingança. E no inferno o ódio dele era tão grande que o inferno chegou a congelar porque ele não sentia medo da punição, medo da dor, como as outras pessoas sentiam no inferno. O que mantém o fogo do inferno aceso seria o sofrimento das pessoas. Mas o Santos Assassinos ele é um cara tão amargo, tão odioso da vida, que ele não sentia dor, ele não sentia sofrimento na punição. Ele sentia que estava sendo uma coisa correta de ser feita contra ele. Esse cara vira o novo anjo da morte, né? Que o diabo quer ele fora do inferno, então ele se transforma no novo anjo da morte. Aí ao invés de simplesmente ir embora, ele mata o diabo primeiro, depois ele vai embora. Ele causa tanta confusão que Deus manda prender ele num tipo de sarcófago, né? E o Santo dos Assassinos é essa entidade que é muito interessante, que você vê ele se repetindo em outras histórias do Ennis, né? Que é esse personagem que é o cara fodão, forte, que ele faz o que tem que ser feito, ele não faz as coisas porque ele acha que vai ser recompensado por isso, mas que ele acha que é uma coisa certa a se fazer. Esse estereótipo, esse arquétipo de personagem, ele se repete em várias histórias do Ennis. Que é o Justiceiro, que ele escreveu um arco lendário do Justiceiro também. O próprio Bruto, né, o Butcher, no quadrinho do The Boys. É essa pessoa que ela vai lá e faz o que tem que ser feito. Ela às vezes até tenha se corrompido porque ela faz demais, ela é a única pessoa que pode fazer. E isso é uma das temáticas por trás das histórias do Ennis também, né? Que é essa pessoa que ela observa tanto o abismo que ela se tornou o abismo, né? Como diz aquela frase que é atribuída ao Nietzsche, aquele que observa o abismo tem que tomar cuidado para não ser observado de volta e piscar, uma coisa assim. O Ennis vê esse perigo do cara que ele quer fazer o bem, mas ele vê que ninguém mais faz, então ele faz de forma exagerada, ele faz demais, né? E ele tenta dizer que meio que isso é uma falha da sociedade. Que se a sociedade tivesse feito algo para intervir no mal enquanto ele acontecia, essa pessoa que faz a justiça de forma exagerada não estaria fazendo. Na adolescência, quando eu li esses quadrinhos todos, né, eu sempre pensei que é um conceito muito maneiro do Ennis, que meio que me transformou muito na adolescência, que é essa ideia de que o mal, ele não existe porque as pessoas praticam o mal, mas porque não tem ninguém bom que tenta impedir. Porque não existe uma pessoa que vai lá e vai tentar destruir essa hierarquia que cria essa maldade toda. Tem até uma frase do Sam Hyde, né, aquele comediante americano, que ele fala que o mundo não está morrendo, ele está sendo assassinado. E as pessoas que estão matando ele têm endereço. A nossa função como sociedade deveria ser cobrar essas pessoas que estão matando o mundo. Você vê que o Ennis, apesar de ser um cara de esquerda, um cara que é assumidamente anti-republicano, anti-direitista, que ele não é a favor de nenhum tipo de preconceito, que ele é um cara mais de esquerda até economicamente, você vê ele em histórias como, por exemplo, do Justiceiro, elogiando o prefeito Giuliani, que é um prefeito de direita de Nova York. Por que ele faz esse elogio ao Giuliani? Porque o Giuliani ele foi lá e ele acabou com a máfia. Ele conseguiu acabar com a máfia em Nova York. Ele não só lutou contra a máfia, como ele também conseguiu limpar as ruas da violência na época. Nova York era uma cidade tão perigosa quanto é, por exemplo, o Rio de Janeiro. Pode parecer uma parada inacreditável de se acreditar, mas é verdade. Nova York era uma cidade terrível, uma cidade imunda. Você vê isso em filmes, por exemplo, como Taxi Driver, que retrata Nova York como esse lixão a céu aberto, né, cara? Esse lugar imundo.
Essa era a realidade de Nova York. Até o Giuliani, né, assumir a prefeitura e conseguir limpar as ruas, conseguir realmente fazer a justiça acontecer na cidade. O Ennis, por vir desse ambiente mais violento, ele vem da Escócia e tal, de uma época que estava tendo muito. Que era uma época muito convoluta, né, da política escocesa e tal. Então ele sabe que o punitivismo é uma coisa necessária, que é necessário que você puna crimes, que você condene criminosos com força da lei de verdade. Uma coisa que você não vai ver na esquerda moderna, na esquerda pós 2016, né, pós Donald Trump, que é essa esquerda que ela aceita demais essa ideia de que o crime só existe por causa da pobreza, temos que acabar com a pobreza, sendo que existem pessoas mais que têm tudo. E justamente por terem tudo, que elas são mais, que elas fazem a maldade, que elas fazem o mal. Às vezes o segredo não é ajudar a pessoa, às vezes o segredo é punir a pessoa. E é isso que você consegue tirar das histórias do Ennis. Não é só humor gore, bobinho, Ed, né, de adolescente. Por mais que também tenha tudo isso, né, por mais que eu confirme que essa é a verdade, essa é a essência da história dele. Porém, tem mais do que somente isso. Você vê a visão dele de filosofia por trás disso. Até uma história mais bizarra como aquele CrossFit, né? Que é uma história que o pessoal costuma dizer que o único motivo de CrossFit existir é para mostrar degradação humana. Eu concordo. Porém, em CrossFit você tem esse negócio que é demonstrar que o que aconteceu se a sociedade inteira decidisse agir pelos impulsos, né? Fazer a maldade. E o vídeo de hoje é isso aí. Muito obrigado para quem assistiu. Se você assistiu até aqui, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Pense em se inscrever no canal. A gente tem aqui em cima um QR Code para você fazer uma doação pro canal. O canal é mantido sozinho só por mim. Então se você quiser contribuir, eu seria muito grato. Beleza então, amigos, valeu, falou. Fui!